Minha mãe olhou nos meus olhos, na frente de 80 pessoas, e disse: "A Camila? Ah, ela só atende telefone no hospital. Nem médica conseguiu ser, coitada." As risadas ecoaram pela chácara inteira. Meu tio completou: "Pelo menos tem carteira assinada, né?" E meu pai levantou a taça de cerveja e brindou ao meu irmão Rafael, o filho que realmente deu certo. Eu sorri. Engoli a humilhação com um pedaço de picanha. E fui embora daquela festa de aniversário sem dizer uma única palavra. Porque eu já tinha desistido de corrigir eles há anos. Mas o destino tem um senso de humor cruel. 72 horas depois daquele churrasco, eu estava em pé numa sala de cirurgia, com as mãos trêmulas segurando um bisturi. A vida de alguém dependia de mim. E não era qualquer alguém. Era a pessoa que eles mais amavam. A pessoa que sempre foi melhor do que eu. E naquele momento, com luzes cirúrgicas queimando meus olhos e o bip do monitor ecoando no silêncio, eu tive que decidir. Anos de desprezo valem mais do que um juramento. Porque a verdade que eles estavam prestes a descobrir ia destruir tudo. Meu nome é Camila Ferreira. Tenho 29 anos e cresci numa família libanesa em São Paulo, daquelas que parecem perfeitas por fora. Sabe aquelas famílias que fazem churrasco todo domingo, que tem grupo no WhatsApp com 50 pessoas, que todo mundo se abraça e diz, "Te amo"? Pois é, a minha era assim. Mas tinha um detalhe. Eu sempre fui a decepção silenciosa. Meus pais, Dona Leila e seu Antônio, imigraram do Líbano nos anos 80. Construíram um mercadinho que virou rede de 3 lojas. Trabalharam feito condenados para dar educação de qualidade para os filhos. E as expectativas? Astronômicas. Mas só para um de nós. Rafael, meu irmão mais velho, sempre foi o filho dourado. Tudo que ele fazia virava evento. Tirou carteira de motorista? Churrasco. Vendeu o primeiro imóvel como corretor? Churrasco com bolo. Comprou um Audi? Meu pai chorou de orgulho e postou 17 fotos no Facebook. Eu? Bem, eu era o plano B que deu errado. Quando entrei na faculdade de medicina, minha mãe disse: "Tomara que você case com um médico rico, porque passar você não vai." Quando passei, ela disse: "Medicina é muito difícil, filha. Não se cobre tanto." Quando terminei a graduação em primeiro lugar da turma, ela estava ocupada ajudando Rafael a escolher cortina para a imobiliária dele. E aí veio a residência. Neurocirurgia. A especialidade mais difícil, mais competitiva, mais brutal. Passei em primeiro lugar no Hospital Sírio-Libanês. Liguei para o meu pai chorando de felicidade. Ele disse: "Que bom, filha. Olha, o Rafael tá aqui, quer falar com ele? Ele vendeu uma cobertura de 3 milhões hoje." Foi nesse dia que eu entendi. Não importava o que eu fizesse. Eu sempre seria a sombra do Rafael. Então, 6 anos atrás, quando mencionei casualmente num almoço de domingo que estava trabalhando no Sírio-Libanês, minha tia Fátima assumiu que eu era recepcionista. Minha mãe não corrigiu. Meu pai não corrigiu. E quando eu tentei explicar, meu tio Fábio me interrompeu para falar do carro novo do Rafael. Eu tentei. Juro que tentei. Por meses, por anos, eu tentei explicar. Mas era como gritar dentro de um túnel vazio. Ninguém estava ouvindo. Então eu parei. Simplesmente parei de corrigir. Se eles queriam acreditar que eu era recepcionista, que ganhava salário mínimo, que tinha desperdiçado a faculdade cara, deixa eles acreditarem. Porque a verdade era que eu não precisava mais da aprovação deles. Eu tinha encontrado meu valor em outro lugar. Mas o universo estava preparando uma lição que nenhum de nós esperava. O churrasco dos 70 anos do meu pai foi num sábado de outubro. Chácara alugada em Cotia. 80 convidados, 3 churrasqueiras, som ao vivo tocando música árabe. Minha mãe passou 2 meses planejando. Tinha até decoração temática com bandeiras do Líbano e do Brasil entrelaçadas. Eu cheguei às 2 da tarde com um presente simples. Uma caixa de vinhos importados que custou metade do meu salário semanal. Ninguém perguntou de onde eu tinha tirado dinheiro para isso. Claro que não. Rafael chegou meia hora depois dirigindo o Audi Prata, com a namorada modelo do Instagram. Ele trouxe uma TV de 70 polegadas. Meu pai abraçou ele por 5 minutos. Literalmente 5 minutos. Eu cronometrei. A tarde começou normal. Eu ajudei a servir as bandejas de quibe e esfirra, conversei com primas que mal lembram meu nome. Sorri para as fotos. Eu tinha virado especialista em ser invisível. Até que chegou a hora do brinde. Meu tio Fábio, já na 3ª cerveja, levantou a voz naquela forma que bêbados fazem quando acham que estão sendo engraçados. "E aí, Camila? Ainda atendendo o telefone no hospital?
Já virou supervisora ou continua só anotando o recado? A mesa inteira riu. Não foi uma risada maldosa, sabe? Foi pior. Foi uma risada de pena. Daquelas que dizem, coitadinha, pelo menos ela tenta. Eu abri a boca para responder, mas minha mãe foi mais rápida. Ah, Fábio, deixa a menina. Pelo menos ela tem emprego fixo, né? Não é médica, mas tem convênio, tem férias. Não é todo mundo que consegue mais que isso. Silêncio. Minha prima Júlia, que fez administração e trabalha no Instagram vendendo roupa de academia, sussurrou alto o suficiente para eu ouvir. Coitada. Deve ganhar uns 2.500 por mês. Imagina ter estudado tanto para isso. Rafael, o herói da família, escolheu esse momento para passar o celular de mão em mão, mostrando fotos da cobertura de 3,2 milhões que ele tinha vendido naquela semana. Comissão de 160 mil, pai. 160 mil numa venda só. Meu pai se levantou, pegou a taça de cerveja e fez o brinde que eu nunca vou esquecer. Gente, eu quero agradecer a Deus por ter 2 filhos. Um que realmente aproveitou os estudos e tá construindo um império. Ele apontou pro Rafael, que sorriu feito garoto propaganda. E outra que, bem, pelo menos é honesta e trabalha duro. Cada um no seu quadrado, né? Ao Rafael, meu orgulho. 80 pessoas repetiram. Ao Rafael. Eu bebi meu refrigerante. Comi meu pedaço de picanha. E quando ninguém estava olhando, peguei minha bolsa e saí. Ninguém percebeu. Dirigi de volta pro meu apartamento em Pinheiros. Aquele que eles nunca visitaram porque fica muito longe. E chorei no chuveiro por 40 minutos. Não porque eles me chamaram de recepcionista, mas porque depois de 6 anos, depois de tudo que eu tinha conquistado, eles ainda não tinham feito uma única pergunta sobre a minha vida. Eu poderia ter gritado a verdade ali. Poderia ter mostrado meu crachá de chefe de departamento. Poderia ter jogado na cara deles os prêmios, os artigos publicados, o salário que pagava 3 Audis por ano. Mas qual seria o ponto? Eles já tinham decidido quem eu era. E nada que eu dissesse ia mudar isso. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Porque 72 horas depois, o telefone tocou. E tudo mudou. Terça-feira, 6 da manhã. Meu dia de folga. Eu estava na cozinha fazendo café quando o celular tocou. Número do hospital. Meu estômago apertou antes mesmo de atender. Doutora. Camila, código vermelho. Aneurisma cerebral rompido, hemorragia subaracnoide grave. Paciente masculino, 33 anos. A voz do diretor estava tensa. Você precisa vir agora. Eu já estava pegando as chaves do carro. Quem são os outros neuros de plantão? Dr. Mendes está em cirurgia cardíaca às 7 horas, não pode sair. Dr. Carvalho está em congresso no Rio. Doutora Patrícia teve um AVC ontem, está internada. Pausa. Você é a única, Camila. 23 minutos depois eu estava no hospital. Entrei pela emergência e vi a cena que me fez parar no meio do corredor. Minha família inteira na sala de espera. Minha mãe chorando no colo da tia Fátima. Meu pai andando em círculos. Primas rezando. Meu coração disparou. O que aconteceu? A enfermeira me puxou pelo braço. Doutora, o paciente é seu irmão, Rafael Ferreira. Acidente de carro na Marginal. Trauma craniano gravíssimo. O mundo girou. Eu corri para o centro cirúrgico, peguei o prontuário. As imagens da tomografia eram brutais. Aneurisma rompido na artéria comunicante anterior. Sangramento ativo. Pressão intracraniana subindo. Se eu não operasse nas próximas 2 horas, meu irmão morria. Respirei fundo. Vesti o jaleco. Prendi o cabelo e voltei para a sala de espera. Minha mãe me viu e correu. Camila! Graças a Deus você tá aqui! Cadê os médicos? Por que ninguém fala nada? Seu irmão tá morrendo e ninguém faz nada. Eu segurei as mãos dela. Olhei nos olhos do meu pai. Da minha família inteira. Família Ferreira? Minha voz saiu firme, profissional. Eu sou a doutora Camila Ferreira, chefe de neurocirurgia deste hospital. Eu vou operar o Rafael. O silêncio foi ensurdecedor. Meu pai piscou 3 vezes, como se estivesse processando um idioma estrangeiro. Como assim? Chefe, você não trabalha na recepção? Eu poderia ter rido. Poderia ter chorado. Mas não tinha tempo para nenhum dos dois. Não, pai. Eu nunca trabalhei na recepção. Sou neurocirurgiã há 7 anos. Chefe do departamento há 3. E agora eu preciso salvar meu irmão. Minha mãe tentou me abraçar. Eu recuei. Agora não, mãe. Depois a gente conversa. Agora eu tenho uma cirurgia para fazer. Virei as costas e entrei no centro cirúrgico. Atrás de mim, eu ouvi meu tio Fábio sussurrar. Gente, o que acabou de acontecer? Boa pergunta, tio. Boa pergunta. 6 horas e 20 minutos. Foi quanto tempo eu passei com a vida do meu irmão nas mãos.
Literalmente, a equipe estava montada. 2 residentes, 3 enfermeiras, 1 anestesista e eu. O aneurisma tinha rompido na pior região possível. 1 milímetro de erro e Rafael ficaria em estado vegetativo. 2 milímetros e ele morria na mesa. Minhas mãos não tremiam. Nunca tremem durante cirurgia. É como se eu entrasse num estado diferente de consciência. O mundo lá fora deixa de existir. Só existe o cérebro, o bisturi e a precisão. Mas lá fora, na sala de espera, o caos estava só começando. Meu tio Fábio, aquele que riu de mim 3 dias antes, pegou o celular e digitou meu nome no Google. O que ele encontrou fez ele derrubar o café. Gente, vocês precisam ver isso. Ele passou o celular de mão em mão. Artigo da Veja. Aos 26 anos, Camila Ferreira se torna a neurocirurgiã mais jovem a chefiar departamento no Sírio-Libanês. Matéria do Estadão. Médica brasileira publica pesquisa revolucionária sobre aneurismas cerebrais em revista internacional. Entrevista no Fantástico que eu dei 2 anos atrás sobre técnicas minimamente invasivas. Minha mãe lia em voz alta com a voz quebrando. Doutora. Camila Ferreira, formada em primeiro lugar pela USP, residência em neurocirurgia no Sírio-Libanês. Especialização em Harvard. Ela parou. Olhou para o meu pai. Harvard? Quando ela foi para Harvard? Há 4 anos, minha prima Júlia respondeu, lendo outro artigo. Ficou 6 meses lá. Tem até foto dela com o reitor. Meu pai sentou na cadeira de plástico e colocou o rosto nas mãos. Dentro da sala de cirurgia, eu estava clipando o aneurisma. Milímetro por milímetro. O monitor cardíaco bipava estável. Boa resposta. O sangramento estava controlado. Eu conseguia sentir a equipe inteira prendendo a respiração. Clipe posicionado. Eu anunciei, verificando o fluxo sanguíneo. Perfeito. O aneurisma estava isolado. O cérebro estava protegido. 3 horas depois, eu fechei a incisão. Rafael estava estável. Prognóstico excelente. Tirei as luvas, lavei as mãos. Respirei fundo pela primeira vez em 6 horas. E então, eu tive que sair daquela sala e encarar a família que passou 6 anos me tratando como fracassada. Quando abri a porta da sala de espera, 80 olhos me encararam. Não, espera. Não eram 80, mas parecia. A notícia tinha se espalhado e metade da família tinha vindo para o hospital. A cirurgia foi um sucesso. Rafael está estável, acordado, respondendo bem. Vai precisar de acompanhamento, mas o prognóstico é excelente. Minha voz saiu profissional, distante. Vocês podem ver ele em 1 hora. Minha mãe se levantou para me abraçar. Eu dei um passo para trás. Camila? A voz dela quebrou. Filha, eu não sabia. Por que você nunca contou? E foi aí que algo dentro de mim estilhaçou. Nunca contei? Minha voz saiu baixa, perigosamente calma. Mãe, eu contei. Dezenas de vezes. Vocês que nunca quiseram ouvir. Meu pai tentou falar. Eu levantei a mão. Quando eu passei em primeiro lugar na residência, eu liguei chorando. Você me interrompeu para falar da venda do Rafael. Quando eu disse que ia chefiar o departamento aos 26 anos, você riu e disse que eu estava sonhando alto demais. Quando eu voltei de Harvard, vocês nem perguntaram onde eu tinha estado por 6 meses. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Vocês precisavam que eu fosse a fracassada, continuei. Porque se eu fosse bem-sucedida, o Rafael seria apenas normal. E isso não cabia na narrativa de vocês. Meu tio Fábio, pela primeira vez na vida, ficou sem palavras. Eu ganho R$52 mil por mês. Tenho apartamento próprio em Pinheiros. Publiquei 9 artigos em revistas internacionais. Salvei mais de 300 vidas nos últimos 7 anos. Cada palavra saía como uma lâmina. Mas sabe o que mais dói? Eu não precisava de nada disso para merecer respeito de vocês. Minha mãe estava chorando. Se eu fosse realmente recepcionista, eu ainda mereceria ser tratada com dignidade. Ainda mereceria que vocês perguntassem como foi meu dia. Ainda mereceria estar nas fotos de família. Minha voz finalmente quebrou. Mas vocês me apagaram. E eu deixei, porque era mais fácil ser invisível do que implorar para ser vista. A porta do quarto se abriu. Rafael estava acordado, com a cabeça enfaixada, pedindo para falar comigo. Entrei sozinha. Mana, ele mal conseguia falar. Eu sabia. Sabia o quê? Que você era médica. Sempre soube. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Mas nunca te defendi. Era mais fácil ser o favorito. E ali, naquele quarto de hospital, meu irmão finalmente me viu. 6 meses se passaram desde aquele dia.
6 meses de reconstrução lenta, dolorosa, mas necessária. Rafael se recuperou completamente. Ele usa a cicatriz na cabeça como um lembrete diário. A marca de quando minha irmã me salvou, ele diz. E pela primeira vez na vida, ele me defende. Quando alguém da família tenta minimizar, ele corta na hora. Vocês não fazem ideia do que ela é capaz. Meus pais estão tentando. Não é perfeito. Minha mãe ainda escorrega às vezes, ainda compara, ainda coloca o Rafael num pedestal. Mas agora, quando eu falo, ela para e escuta. De verdade. Meu pai me ligou semana passada só para perguntar como foi meu dia. Chorei no telefone. Ontem eu dei uma palestra num congresso de neurocirurgia em São Paulo. Auditório com 400 pessoas. Tema: aneurismas cerebrais. Técnicas avançadas de clipagem. Quando terminei, a plateia se levantou. Standing ovation. E lá no fundo, na última fileira, estava minha família inteira. Minha mãe gravando no celular. Meu pai com os olhos marejados. Rafael aplaudindo mais alto que todo mundo. Depois da palestra, minha sobrinha de 6 anos, filha da prima Júlia, correu até mim com os olhos brilhando. Tia Cami, quando eu crescer, eu quero ser igual a você! Eu me ajoelhei na altura dela. Você pode ser o que você quiser, amor. Médica, astronauta, professora, ou sim, até recepcionista. Qualquer coisa. Mas promete uma coisa pra tia? O quê? Quando você conseguir, não deixa ninguém fazer você se sentir pequena. Nem mesmo a família. Ela abraçou meu pescoço com força. Hoje, quando vou nos almoços de domingo, eu não sou mais invisível. Mas sabe o que mudou de verdade? Não foi o respeito deles. Foi o meu. Eu aprendi que estabelecer limites não é falta de amor. É amor próprio. Aprendi que eu não preciso provar nada pra ninguém. Aprendi que o silêncio às vezes dói mais que as palavras. Minha família não mudou da noite pro dia. E eu não esqueci a dor. As cicatrizes ainda estão aqui, invisíveis, mais profundas. Mas estamos tentando. E talvez seja isso que importa. Semana passada, meu pai postou uma foto minha no Facebook pela primeira vez. Eu de jaleco saindo do centro cirúrgico. A legenda dizia: minha filha, a doutora, meu orgulho. 6 anos atrasado. Mas ele postou. E eu? Eu continuo salvando vidas. Continuo sendo a chefe mais jovem do departamento. Continuo publicando, ensinando, operando. Mas agora eu faço tudo isso sabendo uma verdade que ninguém pode tirar de mim. Eu sempre fui suficiente. Com ou sem jaleco. Com ou sem aprovação. Com ou sem aplausos. Eu sempre fui suficiente. E você que está me ouvindo agora, você também é.